Olá, eu sou João Pedro, sou professor de matemática e hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês a classificação dos sistemas. Bom, sobre sistemas lineares, certo? Os sistemas lineares têm três classificações: um sistema possível, determinado, possível indeterminado e sistema impossível. Vou construir um esquema aqui para vocês que vai ficar mais fácil. Ó, primeiramente, tem o sistema e ele pode ser dividido em possível, possível e impossível, certo? Daí, o possível tem solução. Vou colocar aqui, tem solução. E o impossível não tem solução. Certo? Daí, aqui, o possível é dividido em dois. Determinado. O determinado, ele possui apenas uma solução. E o indeterminado. O indeterminado possui infinitas soluções. Certo? Ok, então essas são as três classificações: sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou sistema impossível. E aí tem as siglas, né? SPD, SPI e SI. Ok, nisso eu vou estar mostrando aqui para vocês alguns macetes para você identificar quais são as classificações desse sistema. Ok, eu vou estar mostrando para vocês uma técnica que o objetivo dela é identificar se um sistema 2x2, tá? É exclusivo para 2x2, se ele vai ser um sistema possível determinado, sistema possível indeterminado ou sistema impossível. Eu comecei com esse exemplo aqui para mostrar um sistema possível determinado. O que a gente observa e tem a certeza que ele é possível e determinado, ou seja, ele tem apenas uma solução. Seguinte, a gente vai observar a coluna de x e a coluna de y, certo? Temos alguns valores que são chamados de coeficientes, que são os números que acompanham as letras. No caso aqui, ó, o 3, 2, menos 1 e 5. Então a gente vai fazer uma relação, que é uma divisão, certo? Entre os valores de x e os valores de y. Se você pegar os valores de x e dividir 3 sobre 2, e for diferente dos valores de y divididos, que é menos 1 e 5, é um sistema possível determinado. Como a gente pode observar aqui, 3 dividido por 2 é diferente de menos 1 dividido por 5. Já pelo sinal dá para a gente identificar isso. Um é positivo e o outro é negativo. Então, obviamente, eles já são diferentes. E nisso a gente já classifica esse sistema como um sistema possível determinado. Fechou? Então, agora eu vou mostrar outros exemplos de outros tipos de sistema e apresentar a regrinha que vocês têm que observar. Ok, próxima classificação. Sistema possível indeterminado. Qual regra a gente deve utilizar para saber se um sistema é possível indeterminado, ou seja, ele tem infinitas soluções? Seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa. Observar aqui os coeficientes, né? 2, 3, menos 6, menos 9. Lembra de levar o sinal junto, ignorar as letras. E, dessa vez, a gente vai observar também os termos independentes, 8 e 12. Se todas as frações que a gente montar forem iguais, o sistema é possível indeterminado. Vamos dar uma olhada. 2 sobre 3 é igual a menos 6 sobre menos 9
e é igual a 8 sobre 12. Se isso aqui for verdade, se todas as relações forem iguais, o sistema é possível indeterminado. Tá, aqui não tem os mesmos números, mas eles podem ser equivalentes. Observe o seguinte, menos com menos vai fazer com que essa fração fique positiva. Então, menos 6 sobre menos 9 é positivo e ainda dá para a gente simplificar. Pense em um número que divide o 6 e o 9 ao mesmo tempo. O 3. 6 divide 3 e 9 divide 3. 6 dividido por 3 dá 2. 9 dividido por 3 dá 3. Então, ó, essa fração é a mesma coisa que essa aqui, fazendo com que elas sejam iguais. E o último, tem que saber se esse aqui é igual também. Se ele for diferente, aí não. Tem que ser tudo igual. Vamos dividir aqui 8 e 12. Um número que divide os dois ao mesmo tempo. 4. 8 divide 4 e 12 divide 4. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. Mesma coisa. Então, as três frações aqui são iguais. Se todas elas são iguais, o sistema é possível, indeterminado e tem infinitas soluções. E por último, o sistema impossível. O sistema impossível é o que não apresenta solução nenhuma. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai observar os coeficientes, né? Aqui no caso é 1, menos 2, menos 2, menos 4. E novamente os termos independentes. 5 e 2. Beleza. A gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer as frações deles e tem que ver o seguinte. Esses dois aqui tem que ser iguais. A coluna x e a coluna y tem que ser iguais, então vamos verificar isso. 1 sobre menos 2 tem que ser igual a menos 2 sobre menos 4. Como a gente já viu, menos com menos vai ficar mais. Então, vou colocar aqui no cantinho, ó, menos 2 sobre menos 4. Menos com menos fica mais. 2 e 4 dá para dividir por 2 em cima e 2 embaixo. 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. Então, elas duas são iguais, x e y. Agora, para determinar se é um sistema impossível, esses caras aqui, que são iguais, têm que ser diferentes desse último aqui, ó. Certo? Então, nesse caso aqui, vai ser meio. Tanto um quanto o outro é meio, né? Eles são iguais. Tem que ser diferente do termo independente, que é 5 sobre 2. Realmente é diferente. 5 dividido para 2, que é 2,5, e aqui é só meio. Então, esses dois são iguais, mas o último é diferente. Como isso acontece, o sistema é impossível e não possui solução. E é isso. Classificação de sistemas 2x2, usando esse macetinho rápido. E fechou. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Bons estudos, se cuidem e até a próxima.